Fala pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados na área, tô morrendo de saudades aqui de vocês. Segunda temporada do programa Sabor em Foco e claro, sempre teremos receitas deliciosas, cheia de qualidade. A gente vai remeter memórias gustativas incríveis, sabor de infância, enfim. O programa Sabor em Foco é seu, você vai continuar participando e a gente aqui vai executar com o maior carinho possível. E a gente vai começar hoje com uma receita extremamente gostosa de fazer e ela tem uns toquezinhos, umas técnicas, como vocês sabem que a gente sempre dá algumas técnicas para vocês. Vamos fazer um estrogonofe. Pessoal, estrogonofe, a gente sabe que é um prato, ele tem um contexto histórico assim absurdo. Primeira coisa, ele vem de um contexto de guerra, Rússia, França, e a gente sabe que ele é um prato bem gostoso, que acalenta a nossa, o digestivo, né? E o primeiro estrogonofe, que a gente sabe, registros, ele sempre foi feito com carne e creme azedo, na Rússia, né? E com o decorrer das passagens, dos contextos históricos, ele foi para a França e aí foi inserido a mostarda e o creme de leite fresco, que é o famoso creme fraiche, e a mostarda Dijon. Depois viajou um pouquinho mais, foi para a Inglaterra, que é onde foi inserido o molho inglês, aquele molho mais escuro, que dá aquela conotação bem forte do preparo. Depois viajou para os Estados Unidos e inseriram o famoso ketchup. E depois veio para o Brasil e o brasileiro, com todo o carinho possível, colocou batata palha para dar aquela crocância e trazer uma memória afetiva. Então, estrogonofe combina muito bem com batata palha. Não esqueçam, vamos fazer essa receita? Só que esse estrogonofe, pessoal, ele é diferente. É um estrogonofe vegetariano. Você que optou aí por não comer carne, eu tenho um estrogonofe aí para vocês que é super simples. Vamos começar, vou mostrar os ingredientes. Primeiro, grão de bico, tá? Quero agradecer aí nossas parceiras PQ Alimentos e a VUP, uma grande distribuidora de alimentos que você entrando no Instagram, que é VUPBR, vocês vão ter acessos a incríveis insumos para o dia a dia, seja cozinha profissional ou cozinha comercial ou até marketplace na sua casa com toda a segurança possível, tá? Aí eu tenho grão de bico, champignon, que a gente sabe que não pode faltar, extrato de tomate, mostarda, abobrinha, um lemon pepper para dar aquela picânciazinha e aquele frescor. E eu tenho molho inglês e é um estrogonofe aí que ele vai ter uma repaginada e sempre a finalização com o creme de leite. Esse creme de leite é aquele de caixinha, é o famoso UHT, ou seja, já passou por alta temperatura. Então é muito importante que sempre que você trabalha com creme de leite de caixinha, ele não pode submeter a muita temperatura, porque ele já é UHT, já Ultra High Temperature, que no caso é uma tradução aí de inglês. Vamos começar a nossa receita. Primeira coisa, vamos trabalhar a nossa base aromática. Vou trabalhar com alho poró, tá bom? Vamos higienizar ele aqui, ó. É muito importante, pessoal, o alho poró sempre ser higienizado folha por folha. Olha aqui, ó, na câmera, para vocês verem, ó. Olha como ele é sujo, ó. Se eu já corto ele e eu não faço isso, eu vou o quê? Ingerir sujeira. Então é muito importante você cortar ele e folha por folha ele entrar em higienização, tá? Vamos dar uma limpadinha nele aqui, rapidinho, para vocês verem. Vou deixar ele bem limpinho. E não esqueçam, hein, pessoal? O alho poró a gente faz isso para evitar que a gente tenha algum contato com sujeira no alimento, tá? Prontinho. Já tá limpinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês na câmera. Ó que limpinho que fica. E agora tá fácil de trabalhar ele. Eu vou trabalhar ele num corte de meia-lua, que aí ele vai ter uma textura de crocância para o nosso estrogonofe. Vamos lá. E assim, é interessante que você em casa
pode colocar alho poró, pode colocar cebola roxa, pode colocar alho, cebola branca, amarela, enfim. Toda a base aromática que você queira para trabalhar esse sabor aí do estrogonofe, tá? Então aqui ele já está cortadinho. Vamos trabalhar ele numa temperatura aqui de fogo médio. E aí a gente vai trazer ele numa textura bem gostosa. Maravilha. Uma gordurinha não pode faltar, que é importante. Nesse caso aqui eu estou usando um azeite de oliva. E agora aquecer a frigideira. Deixar ela dar uma aquecidinha. E acrescentar o nosso alho poró. Barulhinho de fritura, que é muito importante. Vocês aí de casa, se certifiquem que a frigideira esteja fazendo esse barulhinho, porque sinônimo de frigideira é alta temperatura, né? Pelo menos de fogo médio para alto, tá? Agora a gente vai dar uma suadinha nesse alho poró aqui. Vou deixar ele dar uma murchadinha. Olha só que coisa linda. A textura disso é incrível. Eu tenho aqui o grão de bico, que é a base protagonista do meu estrogonofe, tá? O que eu vou dar uma dica aí para vocês? Vocês podem deixar o grão de bico de molho até 48 horas, porque aí facilita o cozimento. Você quer uma praticidade aí, você deixando ele de molho, com certeza você vai ter um resultado muito bom. E claro, lembrando que grão de bico de qualidade, sempre PQ Alimentos, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer essa caramelizaçãozinha aqui da própria base aromática com a gordura. A gente vai inserir o grão de bico. Ah, chefe, eu não gosto muito de grão de bico, mas eu queria ter um resultado aí de um estrogonofe vegetariano. É possível? É possível sim, pessoal. Posso substituir aí, se vocês quiserem, tanto por lentilha, você pode substituir por qualquer tipo de feijão branco, e a gente tem um resultado muito legal, tá? Então vou deixar ele dar uma boa suadinha aqui. Ele já tá, né? Na verdade, ele ficou de molho e foi cozido. E agora a gente vai entrar com a abobrinha. Aqui, ó, mais um ingrediente do vegetariano. Olha que coisa linda, ó. Abobrinha cortada em cubos, cubo médio. E agora a gente vai dar uma suadinha, que ela vai dando aquela murchada e vai incorporando os sabores. Olha só. O que eu quero agora? Primeiro eu vou aumentar um pouquinho a minha temperatura, que eu quero levar, vocês estão vendo aí, acredito que vocês consigam ver, a estrutura da minha frigideira. Então eu preciso secar um pouco mais essa umidade aqui, para começar a entrar com os elementos de coloração, tá? São elementos básicos, você pode ter outras possibilidades aí, depois eu dou essa dica aí para vocês. Mas olha aqui, ó, olha o fundo da minha frigideira, ó. Olha que interessante, ó. Aqui a gente já sabe que ela já está começando a secar. E aí eu entro com o primeiro ingrediente, que é o extrato de tomate, tá? O extrato de tomate ele vai fazer uma função de pinçagem. Ou o que seria uma pinçagem? É a estrutura do extrato nos ingredientes. Então vocês vão vendo aí que eu tenho o quê? Uma absorção maior do extrato de tomate com relação aos outros elementos. E é isso a gente usa para molho, para algumas técnicas aí de cozinha profissional. Então, pinçagem vocês sempre vão estar utilizando quando na receita tiver um extrato de tomate, tá? Isso é muito importante a gente ter
esse conhecimento aí. Olha como é que fica já. Olha que coisa linda. Ele já vai criando forma, já vai tendo um processo mais de ligação, vamos dizer assim, e a gente tem um super resultado de aroma também. Isso é muito importante. Sempre que a gente trabalhar com cozinha, o resultado de aroma é extremamente importante, tá? Vamos entrar com a mostarda. Vamos deixar absorver bem, ó, incorporar bastante. Continuo com a minha frigideira já em fogo médio para alto. Olha só que coisa linda isso aqui. Olha só. Olha a textura disso. E agora a gente entra com uma hidratação mais fluida, que aí é o molho inglês. Deixo incorporar. E vocês vão perceber que agora ele já mudou a coloração já. Já está mais um escuro, mais profundo. Que é onde a gente vai inserir agora os nossos condimentos. Eu vou entrar com... Deixa eu só abaixar um pouco o fogo agora, porque o que eu queria já aconteceu, que é o cozimento da abobrinha, cozimento do grão de bico, aquela estrutura de um ponto mais de cremosidade dos elementos, que é mostarda, molho inglês e o extrato de tomate. E agora a gente abaixa um pouquinho o fogo. E aí eu vou inserir lemon pepper. Lemon pepper, para quem não conhece, é a famosa raspa de limão siciliano com pimenta, tá? Então eu vou ter um frescor na minha preparação e ao mesmo tempo uma picânciazinha que é muito importante aí para esse tipo de preparo, tá? Fogo baixo e agora eu entro com o creme de leite. Olha que fácil. E esse é aquele creme de leite mais estruturado, tá? É o HT. Então a ideia aqui é incorporar esses elementos. Olha só que coisa linda. Ó, pessoal, cheiro aqui tá absurdo do lemon pepper, da mostarda também, ela traz um resultado incrível. E o creme de leite, o HT, ele tem essa textura mais espessa e vai facilitar só incorporar. Olha que coisa linda, olha só. Olha que incrível. Deixar absorver um pouquinho a gordura do creme de leite, trazendo um aprisionamento, vamos dizer aí, de sabor e, claro, um resultado aí incrível. Olha só a textura desse prato. E é super fácil, viu, pessoal? Não tem segredo nenhum, vocês viram. É bem simples de fazer, tem uns pulos de gato aí com relação à estrutura do meu grão de bico, mas seguindo fácil, não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho aqui um cogumelo, que é aquele champignon, mas ele já é em conserva, tá? Se você está usando um cogumelo que seja in natura, aí eu recomendo você colocar junto com a abobrinha, porque aí ele tem uma textura diferente, ele tá cru ainda, e aí nesse resultado ele chega num ponto perfeito, tá? Nesse caso, como ele já está em conserva, já está na textura que a gente quer, então eu vou inserir ele agora, em processo só final, ok? E aí ele vai ter um resultado interessante de sabor, vai ter um resultado de crocância, claro, vai fazer parte do processo aí da memória afetiva do nosso estrogonofe. E sabor de infância, né, pessoal? Estrogonofe é sabor de infância. Você lembra muito bem quando a sua mãe faz o estrogonofe, enfim. Eu adoro fazer estrogonofe para minha filha. Então, assim, é uma delícia que você vai
resgatando essas memórias afetivas aí, né? Olha o cheiro disso aqui. E eu vou te falar, hein? Eu vou deixar incorporar esse estrogonofe. Eu vou escolher um prato lindo e depois dos comerciais a gente volta para a finalização desse prato, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, pessoal, e eu vou falar para vocês que eu tenho uma novidade dentro do meu quadro de receita, que é o Top 3 do chefe. Vou explicar o que seria isso. A gente fez uma receita de estrogonofe vegetariano, certo? Vocês viram como é simples, não tem dificuldade nenhuma, tem algumas dicas com relação a deixar de molho o grão de bico, tem escolher a mostarda, o creme de leite, se for de caixinha, tem que ser inserido no tempo certo, né? E esse estrogonofe, ele acompanha bastante produções, né? E essa que tá a grande novidade aí do Top 3 do chefe, que seria o quê? 3 dicas de acompanhamentos para você, no seu dia a dia, acompanhar esse delicioso, olha aqui, ó, tô quase terminando ele, olha só que incrível, esse delicioso estrogonofe vegetariano. A primeira dica aí, olha só, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha a textura disso aqui, ó. Olha só. A primeira dica que eu dou para vocês de acompanhamento, um arroz negro. Ele vai dar um sabor incrível. Por quê? Porque o arroz negro ele vai trazer um amendoado que é característico desse tipo de arroz. E com esse estrogonofe vegetariano, ele vai dar uma performance de harmonia deliciosa. Ah, chefe, arroz negro, ele é difícil de encontrar. Hoje não, hoje você encontra arroz negro super fácil, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que os ingredientes estão com mais facilidades e o que você precisar, a gente sabe que você pode recorrer aí a grandes marcas e você vai ter um resultado incrível. Então, o primeiro top é o arroz negro. O segundo, a dica é batata palha artesanal. Já fez batata palha artesanal? Não tem segredo nenhum, é super simples. Imagina uma batata descascada, tá? Você vai ralar essa batata num ralador um pouco mais grosso e vai deixar ela de molho meio que num antiaderente para eliminar um pouco da estrutura de amido. Porque quando a gente descasca a batata, ela vai liberar amido. E eu preciso secar um pouquinho essa batata. Posso incorporar ou num amido de milho ou um pouquinho de farinha. E com óleo numa temperatura de 120 a 160 graus, eu posso sim colocar essa batata para fritar por imersão e fica incrível. E vai dar um toque para o seu estrogonofe diferente e, claro, artesanal. É aquela batata gostosa, aquela batata fácil de fazer. E um outro, o último acompanhamento para esse estrogonofe, eu recomendo um macarrão, um rigatone, um penne, um fusilli, que são aquelas massas curtas de fácil cozimento e que vai deixar o molho que vai incorporar o molho desse estrogonofe e vai ser muito fácil vocês acompanharem, tá? Então, massa curta, eu tenho o arroz negro e batata palha artesanal, são os tops 3 do chefe da nossa receita de estrogonofe. Vamos voltar para o estrogonofe. Olha lá, pessoal, olha o que eu tenho aqui, ó. Meu estrogonofe ele já está completamente incorporado dos elementos, textura adequada. Olha que coisa linda aqui. Como eu sei que o estrogonofe está com textura adequada? Primeiro, você tem que entender, eu tenho a abobrinha ela não desmanchou, né? Quando você pega, vou mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, olha aqui, ó, perfeito. Eu tenho aqui, ó, a minha abobrinha, ó, ela não está desmanchando, o meu grão de bico está íntegro, o meu champignon está inteiro, e esse creme aqui, ó, ele faz um elemento de ligação incrível. Então, visualmente, a gente sabe que ele está completamente íntegro. Agora a gente vai finalizar com um pouquinho de sal, tá? Lembrando que sal, pessoal, sal é muito
particular. Por quê? O que acontece? A gente tem, aí eu vou dar uma dica aí para vocês entenderem o processo, tá? Eu tenho gosto e sabor. O gosto, ele é em função ao quê? Doce, salgado, azedo, amargo e umami. Umami é o glutamato monossódico natural que alguns alimentos expelem. O símbolo do umami é um tomate. Como que eu sei, chefe, essa diferença do quinto gosto umami para os 4 outros gostos? Simples. Você vai pegar um copo de água com açúcar. Você vai pegar um copo de água com sal. Você vai pegar um café sem açúcar. Um copo de água com limão. E depois você vai fazer a prova desses 4 gostos. E por último, você come um tomate. Você vai perceber que o envolvimento da papila gustativa é muito maior. E a estrutura dessa essência que é de aminoácido potencializa a papila gustativa, que é onde está essa característica do gosto umami. Então percebe que na cozinha, sempre que a gente pegar uma receita, eu tenho que limitar. Qual vai ser o gosto dessa receita? Doce, salgado, azedo, amargo ou umami? E o sabor? Qual é o sabor do estrogonofe? É sabor de grão de bico, é sabor de abobrinha, é sabor da mostarda, com gosto o quê? Um gosto azedo, um gosto salgado. Então tem uma diferença. E aqui a gente sempre trabalha esse resultado, que sabor em detrimento a ervas, especiarias, infusão, aromatização, e o gosto ele é muito limitado. Então vejam a quantidade de informação que eu tenho de sabor e o como é limitado o gosto. E é isso que é uma dica aí para vocês com relação à utilização do sal, tá? E a gente sabe que nós somos o que comemos, né? Então, assim, o que eu abasteço de informação de vivência gastronômica, isso vai ser passado para o paladar. Então eu dou uma dica aí para vocês. Se a comida tem pouco sal, que é importante o sal, claro, o sal é muito importante, mas se ela tem pouco sal, o problema não é de quem faz, hein, pessoal? É de quem come. Concordam comigo? Por quê? Imagina eu fazer um evento para 50 pessoas, como eu vou conseguir igualar o sal para todos? Então é muito melhor eu colocar o sal no limite adequado para todos e você vai atingir o seu gosto salgado. Então aí é uma dica aí para vocês, porque às vezes quem cozinha tem sempre esse fantasma, né? Ai meu Deus, eu não cozinho porque eu tenho medo de colocar sal, tenho medo de... Então, o mínimo de sal possível. E perceber também que alguns ingredientes já têm gosto salgado, de informação. E aí trabalhar esse equilíbrio perfeito, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu estrogonofe, tá? Olha só que coisa linda. E agora vamos trabalhar o resultado dele de informação do quê? Primeiro, eu posso colocar esse estrogonofe, também uma dica que eu dou para vocês, eu posso trazer aspargos no lugar do grão de bico, eu posso, você que é vegano, aqui eu usei um creme de leite UHT, você que é vegano, você pode usar um creme de leite de castanha de caju, você pode trazer um creme de tofu, o tofu fica incrível para você que é vegano. Se vocês quiserem, marca depois o tofu na rede social lá da Vivax dessa receita, que eu trago para vocês uma receita de estrogonofe vegetariano com tofu. E é incrível o sabor e vocês vão sair um pouco desse paradigma de o tofu não tem sabor, o tofu não tem gosto nenhum. Eu vou provar para vocês que se você souber cozinhar com tofu, você tem um resultado incrível de sabor. E um outro ingrediente aqui que entraria perfeitamente para um estrogonofe vegetariano e vegano é o cogumelo. Cogumelo você tem uma versatilidade absurda na cozinha e, claro, ele traz resultados incríveis. E no lugar desse champignon, eu já substituiria o champignon e acresceria o nosso shiitake, que aí ele tem uma força maior de absorção, ele vai dar uma caramelização e você vai ter resultados aí incríveis. Então assim, você que é vegano, você que é vegetariano, dá para substituir a sua refeição, dá para fazer um super estrogonofe e, claro, remeter aí essas memórias afetivas.
tá bom? Lembrando, pessoal, que sempre tem resultados aí incríveis com a participação de vocês. Não deixem de participar, entrem em contato no perfil da Vivax, deixem seus comentários, vamos potencializar essa nova temporada do Sabor em Foco. E claro, quem faz o programa são resultados aí que vocês vão alimentando pra gente trazer um programa incrível. Help Chef também tem, não esqueçam que a gente vai falar daqui a pouquinho do nosso Help Chef. Enquanto isso, vamos trabalhar aqui o nosso estrogonofe. Deixa eu pegar o nosso prato aqui. Olha só, que coisa linda. E aqui a gente vai ir para o processo final. Deixa eu incorporar aqui, ó. Por que um prato fundo? Porque o prato fundo, parece que não, pessoal, isso é uma dica aí para vocês com relação à louça e com relação a serviço. O prato fundo, ele vai ajudar no processo aqui de calor residual. Então um prato fundo tende a ter uma refeição muito mais aquecida, né? Não perde muita temperatura e facilita aí o atendimento, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai montar esse prato incrível. Olha só que delícia! Tá dando fome, hein? Olha. Aqui. Poderia também colocar um palmito pupunha aqui também, que fica bem gostoso. Você que é vegetariano. Uma banana da terra também. Você consegue ter bons resultados aí, tá? Vamos colocar um brotinho. Olha só que coisa linda, ó. Esse aqui é um brotinho de mostarda, que combina bastante com o preparo. Tem tudo a ver, né? Aqui. Um azeitinho. E agora a gente vai fechar aqui, ó. Esse lemon pepper aqui, ó. Em cima. Olha que coisa linda. E tá pronto o nosso estrogonofe vegetariano de grão de bico, abobrinha e feito nessa panela maravilhosa que é a da Moncoque, pessoal. Lembrando que você quer panela de indução, quer panela de vitrocerâmico, panela de fogão, enfim, tem que ser Moncoque, porque a qualidade da Moncoque é incrível e a Moncoque faz parte da nossa liga de parceiros aí da segunda temporada do Sabor em Foco, tá bom? Agradeço para vocês esse quadro da receita, do top 3 do chefe, e vamos finalizar aqui. Vou chamar o comercial com esse prato lindo na minha mão. É isso aí. Tchau, tchau. Oi, pessoal, voltamos. É aquele quadro que todo mundo gosta, que participam também, que é o Help Chef. Então eu tenho perguntas aqui pertinentes a essa receita e, claro, a gente vai responder com o maior carinho para vocês aí, tá bom? Primeira pergunta. Cássio, posso congelar esse estrogonofe? Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de congelamento. Primeira coisa, o congelamento ele tem que ser baixa temperatura, a gente sabe que tem esse congelamento, e ele forma cristais de gelo, tá? Essa formação de cristal de gelo, ela pode ser benéfica para o preparo ou ela pode ser
maléfica. Agora vamos entender por que benéfica e por que maléfica. Primeira coisa, o descongelar, o degelo, sempre, tá? Isso é sine qua non, sempre deve ser descongelado em refrigeração. Por quê? Porque o alimento, quando ele está congelado, ele está em baixa temperatura e ele é submetido à temperatura ambiente, nessa força abrupta aí, vamos dizer assim, ele libera muito cristal de gelo, ele descongela muito rápido e aí ele perde textura, perde sabor e não é isso que a gente quer. A gente sabe que congelamento, hoje a gente tem diversas tecnologias para isso, mas no dia a dia a gente consegue fazer o estrogonofe, consegue congelar, consegue descongelar e ter uma performance e uma regeneração bem positiva. Então a dica que eu dou para você é, dá para congelar? Dá, mas pensa com relação ao degelo. Tem que sempre descongelar em temperatura de refrigeração para evitar que libere muito cristal de gelo e aí você perde a performance do seu preparo. Mas dá para congelar sim, sem problema algum. Tem ingredientes que não são bons para congelamento, tá? Por quê? Porque absorve muita hidratação. Então, eu falo em tomate não é legal congelar, brócolis não é legal congelar, couve-flor, e a gente sabe que o que acontece? Quando você congela, eles já são bem delicados. E na hora desse congelamento, que ele vai receber temperatura, ele se perde textura, perde a estrutura dele. Então, tem ingredientes que tem que ter muito cuidado e pensar de fato em não congelar o preparo, tá bom? Espero que tenha ficado aí essa sua dúvida suprida aí. Segunda pergunta, qual o melhor creme de leite para o estrogonofe? É o fresco? É o de caixinha? É o vegetal? Vamos pensar assim, pessoal. Creme de leite, índice de gordura, né? Eu tenho o creme de leite fresco, que ele tem um teor maior de gordura e a performance dele é muito melhor em alta temperatura. Então o creme de leite fresco, ele suporta altas temperaturas. Então ele facilita mais o quê? Resultado de espessamento, ele facilita mais o resultado de hidratação. E aí, claro, para um estrogonofe, se você usar de um processo de uma técnica de espessamento, você vai ter um resultado muito bom, tá? Então, geralmente, muita gente usa manteiga no estrogonofe, porque manteiga e creme de leite ajuda nessa junção de gordura e você consegue ter uma viscosidade muito melhor. O creme de leite de caixinha é o que eu usei aqui na receita, né? E essa receita, ela é muito fácil quando você sabe usar o creme de leite de caixinha, principalmente para o estrogonofe. O estrogonofe, ele foi feito com de caixinha, que é aquele UHT. O UHT é que ele já foi elevado à temperatura e ele é processo mais final, assim, para esse tipo de preparo. Porque eu tenho abobrinha, eu tenho grão de bico, eu tenho o cogumelo, e dependendo da exposição na temperatura, isso se perde, e aí eu perco a textura, né? Já aconteceu de vocês fazerem estrogonofe e ele ficar líquido, ficar cheio de bolinha, enfim, isso pode acontecer. Ou ele perdeu textura, ou as bolinhas é que ele deu uma talhadinha, ou seja, ele reteve muito mais estrutura e expeliu gordura, e aí ele dá aquela talhada por conta do ácido, né? pH, que aí a gente sabe que cozinha, tem esse controle aí também. Você do dia a dia não precisa se preocupar com isso. Mas a cozinha tem isso também porque ela é um contexto de reação química e física. E vocês sabem disso, tá? Então assim, o creme vegetal, ele já é diferente. Vegetal, já estou falando, não tem nada de origem animal. Então ele suporta uma temperatura, mas você precisa de um modo espessante. Então a dica que eu dou para vocês é, se for fazer um estrogonofe com creme vegetal, pensa em engrossar. Ou amido de milho, ou um pouquinho de farinha. Por quê? Porque quando o vegetal está entrando em processo de temperatura, ele vai dar uma estancada, ele vai ficar um pouco mais líquido. E aí eu preciso mesmo pensar em dar aquela engrossadinha. Mas creme de leite fresco, UHT e vegetal são ótimas bases de sabor para o nosso estrogonofe, tá bom? Outra pergunta, pessoal. E se eu não gostar de grão de bico?
Dá para substituir? Dá, tranquilamente. Você tem lentilha, você tem feijão branco, você tem aspargo, palmito, enfim, você consegue ter bons ingredientes aí para a substituição desse grão de bico, tá bom? E a dica que eu dou para vocês é, seja lentilha, seja feijão, sempre deixem de molho pelo menos 48 horas. Por que 48 horas? Primeiro, a absorção do líquido vai ter uma função muito melhor de cozimento. Então eu não vou precisar cozinhar muito, né? E esse cozimento a gente consegue ter bons resultados quando você deixa de molho pelo menos 48 horas, tá bom? Então são receitas que eu preciso ter um pouco de tempo, né? Disponibilidade para deixar pelo menos de molho e ter um resultado muito positivo depois no processo final aí, tá bom? Outra coisa, uma outra pergunta. Como faço para o molho não ficar aguado? Então vamos pensar assim, quando a gente fala em aguado, eu estou falando em quê? Eu estou falando em, inicialmente, que cebola, alho poró, as bases aromáticas liberaram muito líquido, né? Então eu já comecei o meu estrogonofe líquido já, com água. E aí eu acrescento molho inglês, que ele é fluido, que ele é mais, de fato, aguado. Aí eu tenho mostarda, dependendo do tipo da mostarda, ela também vai ficar mais aguada. Aí eu vou inserindo molho de tomate, ou tem gente que usa ketchup, o extrato de tomate. Então são elementos que, se ele já vem de um processo aguado, ele tende a ter resultado mais aguado. Não sei se vocês perceberam que na receita que eu fiz para vocês, a gente mostrou até num zoom a textura da frigideira com relação aos elementos antes de ser inserido o extrato de tomate. Porque é muito importante que o estrogonofe, quando você faz, seja de proteína ou não, ele tenha uma espessura já inicial. Não pode estar aguado, porque até o final, até cozinhar creme de leite, e aí realmente ele acaba ficando aguado. E claro, na cozinha tudo se resolve, aí a gente tem alguns artifícios aí para engrossar esse molho que está mais aguado, né? Seja um amido de milho, seja uma farinha, e aí a gente consegue ter bons resultados aí de textura, tá bom? E a última pergunta do Help Chef é: dá para deixar essa receita mais fitness? Olha, se a gente pensar no fitness, dá para deixar assim. Primeiro, já substituo o creme de leite fresco, já substituo o HT e já vou para o creme vegetal, né? Usaria um bom ingrediente que é o tofu. O tofu a gente consegue ter bons resultados, né? É um queijo de soja, ele tem texturas incríveis e ele consegue atingir performance e versatilidades assim absurdas. Eu estou muito fã de tofu, eu gosto muito de tofu e ele tem resultados assim incríveis no preparo, tá? E aí do fitness a gente tem que tentar trazer o quê? Um conceito mais assim de o que é o fitness, né? É um alimento que é saudável, ele é funcional, ele vai trazer resultado metabólico, né? E aí a gente tem alguns ingredientes. Posso colocar, em vez da abobrinha, posso usar batata doce, dá para usar, você corta ela em cubo, carameliza, coloca no estrogonofe. Posso usar a banana da terra, que a gente sabe que tem bons resultados. Posso trazer palmito, posso trazer a parte de cogumelos. Então a gente consegue trazer um pouco desse ambiente fitness aí para o nosso preparo de estrogonofe, tá bom? Agradeço as perguntas de vocês, não deixem de participar, o Rap Chef é para vocês, eu só sou eu só respondo para vocês o que vocês perguntam e tenha certeza que vocês perguntarem, mesmo eu não sabendo, eu vou buscar a informação e responder tudo para vocês, tá bom? E agora vamos provar esse estrogonofe que deve estar uma delícia, pessoal. Olha só que coisa linda, olha que textura. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar um talher aqui e a gente vai provar isso aqui agora. Olha só. Vamos lá, ó. Cremosidade. Olha só.
Aroma, que é importante. Sempre que vocês forem provar um prato, é importante sempre tem algumas brincadeirinhas aí que eu costumo fazer, né? Que é a parte de textura, que é viscosidade, né? A parte de hidratação, isso é muito importante. E depois a base estrutura aromática, né? Sempre cheirar o prato que vocês vão comer, para tentar resgatar memórias afetivas, porque às vezes você tem um prato aqui que está resgatando uma memória afetiva, que nem o estrogonofe para mim é um resgate de memória afetiva absurda. Eu lembro do estrogonofe que a minha mãe fazia quando eu ficava esperando a perua para ir para a escola, ou quando eu ia direto da escola para minha tia e tinha um estrogonofezinho que era da hora do almoço, eu comia de tarde. Então, estrogonofe sempre tem esse resgate de memória afetiva, né? Olha. Muito bom. Você sente o lemon pepper, você sente a crocância do grão de bico, abobrinha, cogumelo, você realça com molho inglês, enfim. Um prato muito gostoso. E a textura dele tá absurda, absurda. Vou comer mais um pouquinho porque tá muito bom. É isso. Muito bom. Pessoal, agradeço de coração, agradeço os nossos parceiros, a Ferri, agradeço a Moncoque, a VUP, que é uma grande distribuidora de alimentos. Se você quer qualquer ingrediente por uma boa receita, não deixe de contatar a VUP, tá? E claro, PQ Alimentos, que é um super parceiro. E eu agradeço a Vivax. Entrem no perfil dela, que é @VivaxOficial, Cássio.prados do Instagram. E claro, a gente sempre está aqui à disposição de vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui e, em breve, novidades no Sabor em Foco. Beijo para vocês. Voltamos, pessoal, e eu vou falar para vocês que eu tenho uma novidade dentro do meu quadro de receita, que é o Top 3 do chefe. Vou explicar o que seria isso. A gente fez uma receita de estrogonofe vegetariano, certo? Vocês viram como é simples, não tem dificuldade nenhuma. Tem algumas dicas com relação a deixar de molho o grão de bico, tem escolher a mostarda, o creme de leite, se for de caixinha, tem que ser inserido no tempo certo, né? E esse estrogonofe, ele acompanha bastante produções, né? E essa que tá a grande novidade aí do Top 3 do chefe, que seria o quê? 3 dicas de acompanhamentos para você, no seu dia a dia, acompanhar esse delicioso, olha aqui, ó, tô quase terminando ele, olha só que incrível, esse delicioso estrogonofe vegetariano. A primeira dica aí, olha só, olha que coisa linda. Olha que coisa linda, olha a textura disso aqui, ó. Olha só. A primeira dica que eu dou para vocês de acompanhamento, um arroz negro, ele vai dar um sabor incrível. Por quê? Porque o arroz negro ele vai trazer um amendoado que é característico desse tipo de arroz. E com esse estrogonofe vegetariano, ele vai dar uma performance de harmonia deliciosa. Ah, chefe, arroz negro, ele é difícil de encontrar. Hoje não, hoje você encontra arroz negro super fácil. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que os ingredientes estão com mais facilidades e o que você precisar, a gente sabe que você pode recorrer aí a grandes marcas e você vai ter um resultado incrível. Então, o primeiro top é o arroz negro. O segundo, a dica é batata palha artesanal. Já fez batata palha artesanal? Não tem segredo nenhum, é super simples. Imagina uma batata descascada, tá? Você vai ralar essa batata num ralador um pouco mais grosso e vai deixar ela de molho meio que num antiaderente para eliminar um pouco da estrutura de amido. Porque quando a gente descasca a batata, ela vai liberar amido. E eu preciso secar um pouquinho essa batata.
Posso incorporar ou no amido de milho ou um pouquinho de farinha e com óleo numa temperatura de 120 a 160 graus, eu posso sim colocar essa batata para fritar por imersão e fica incrível e vai dar um toque para o seu estrogonofe diferente e, claro, artesanal. É aquela batata gostosa, aquela batata fácil de fazer. E um outro, o último acompanhamento para esse estrogonofe, eu recomendo um macarrão, um rigatone, um penne, um fusilli, que são aquelas massas curtas de fácil cozimento e que vai deixar o molho que vai incorporar o molho desse estrogonofe e vai ser muito fácil vocês acompanharem, tá? Então, massa curta, eu tenho o arroz negro e batata palha artesanal, são os tops 3 do chefe da nossa receita de estrogonofe. Vamos voltar para o estrogonofe. Olha lá, pessoal, olha o que eu tenho aqui. Ó. Meu estrogonofe ele já está completamente incorporado dos elementos, textura adequada. Olha que coisa linda aqui. Como eu sei que o estrogonofe está com textura adequada? Primeiro, você tem que entender, eu tenho a abobrinha ela não desmanchou, né? Quando você pega, vou mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, olha aqui, ó, perfeito. Eu tenho aqui, ó, a minha abobrinha, ó, ela não está desmanchando, o meu grão de bico está íntegro, o meu champignon está inteiro, e esse creme aqui, ó, ele faz um elemento de ligação incrível. Então, visualmente, a gente sabe que ele está completamente íntegro. Agora a gente vai finalizar com um pouquinho de sal, tá? Lembrando que sal, pessoal, sal é muito particular. Por quê? O que acontece? A gente tem, aí eu vou dar uma dica aí para vocês entenderem o processo, tá? Eu tenho gosto e sabor. O gosto, ele é em função ao quê? Doce, salgado, azedo, amargo e umami. Umami é o glutamato monossódico natural que alguns alimentos expelem. O símbolo do umami é um tomate. Como que eu sei, chefe, essa diferença do quinto gosto umami para os 4 outros gostos? Simples. Você vai pegar um copo de água com açúcar. Você vai pegar um copo de água com sal. Você vai pegar um café sem açúcar. Um copo de água com limão. E depois você vai fazer a prova desses 4 gostos. E por último, você come um tomate. Você vai perceber que o envolvimento da papila gustativa é muito maior. E a estrutura dessa essência que é de aminoácido potencializa a papila gustativa, que é onde está essa característica do gosto umami. Então percebe que na cozinha, sempre que a gente pegar uma receita, eu tenho que limitar. Qual vai ser o gosto dessa receita? Doce, salgado, azedo, amargo ou umami? E o sabor? Qual é o sabor do estrogonofe? É sabor de grão de bico, é sabor de abobrinha, é sabor da mostarda, com gosto o quê? Um gosto azedo, um gosto salgado. Então tem uma diferença. E aqui a gente sempre trabalha esse resultado, que sabor em detrimento a ervas, especiarias, infusão, aromatização e o gosto, ele é muito limitado. Então, vejam a quantidade de informação que eu tenho de sabor e o como é limitado o gosto. E é isso que é uma dica aí para vocês com relação à utilização do sal, tá? E a gente sabe que nós somos o que comemos, né? Então, assim, o que eu abasteço de informação de vivência gastronômica, isso vai ser passado para o paladar. Então, eu dou uma dica aí para vocês. Se a comida tem pouco sal, que é importante o sal, claro, o sal é muito importante, mas se ela tem pouco sal, o problema não é de quem faz, hein, pessoal? É de quem come. Concordam comigo? Por quê? Imagina eu fazer um evento para 50 pessoas, como eu vou conseguir igualar o sal para todos? Então é muito melhor eu colocar o sal no limite adequado para todos e você vai atingir o seu gosto salgado. Então aí é uma dica aí para vocês, porque às vezes quem cozinha tem sempre esse fantasma, né? Ai meu Deus, eu não cozinho porque eu tenho medo de colocar sal, tenho medo de... Então, o mínimo de sal possível. E perceber também que alguns ingredientes já têm gosto salgado, de informação. E aí trabalhar
esse equilíbrio perfeito, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu estrogonofe, tá? Olha só que coisa linda. E agora vamos trabalhar o resultado dele de informação do quê? Primeiro, eu posso colocar esse estrogonofe, também uma dica que eu dou para vocês, eu posso trazer aspargos no lugar do grão de bico. Eu posso, você que é vegano, aqui eu usei um creme de leite UHT. Você que é vegano, você pode usar um creme de leite de castanha de caju, você pode trazer um creme de tofu, o tofu fica incrível para você que é vegano. Se vocês quiserem, marca depois o tofu na rede social lá da Vivax dessa receita, que eu trago para vocês uma receita de estrogonofe vegetariano com tofu. E é incrível o sabor e vocês vão sair um pouco desse paradigma de o tofu não tem sabor, o tofu não tem gosto nenhum. Eu vou provar para vocês que se você souber cozinhar com tofu, você tem um resultado incrível de sabor. E um outro ingrediente aqui que entraria perfeitamente para um estrogonofe vegetariano e vegano é o cogumelo. Cogumelo você tem uma versatilidade absurda na cozinha e, claro, ele traz resultados incríveis. E no lugar desse champignon, eu já substituiria o champignon e acresceria o nosso shiitake, que aí ele tem uma força maior de absorção, ele vai dar uma caramelização e você vai ter resultados aí incríveis. Então assim, você que é vegano, você que é vegetariano, dá para substituir a sua refeição, dá para fazer um super estrogonofe e, claro, remeter aí essas memórias afetivas, tá bom? Lembrando, pessoal, que sempre tem resultados aí incríveis com a participação de vocês. Não deixem de participar, entrem em contato no perfil da Vivax, deixem seus comentários, vamos potencializar essa nova temporada do Sabor em Foco e, claro, quem faz o programa são resultados aí que vocês vão alimentando para a gente trazer um programa incrível. Help Chef também tem, não esqueçam que a gente vai falar daqui a pouquinho do nosso Help Chef. Enquanto isso, vamos trabalhar aqui o nosso estrogonofe. Deixa eu pegar o nosso prato aqui. Olha só, que coisa linda. E aqui a gente vai ir para o processo final. Deixa eu incorporar aqui, ó. Por que um prato fundo? Porque o prato fundo, parece que não, pessoal, isso é uma dica aí para vocês com relação à louça e com relação a serviço. O prato fundo, ele vai ajudar no processo aqui de calor residual. Então um prato fundo tende a ter uma refeição muito mais aquecida, né? Não perde muita temperatura e facilita aí o atendimento, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai montar esse prato incrível. Olha só que delícia. Tá dando fome, hein? Olha. Aqui. Poderia também colocar um palmito pupunha aqui também, que fica bem gostoso. Você que é vegetariano. Uma banana da terra também. Você consegue ter bons resultados aí, tá? Vamos colocar um brotinho. Olha só que coisa linda, ó. Esse aqui é um brotinho de mostarda, que combina bastante com o preparo. Tem tudo a ver, né? Aqui. Um azeitinho. E agora a gente vai fechar aqui, ó. Esse lemon pepper aqui, ó, em cima. Olha que coisa linda. E tá pronto o nosso estrogonofe vegetariano de grão de bico, abobrinha e feito nessa panela maravilhosa que é a da Moncoque, pessoal. Lembrando que você quer panela de indução, quer panela de vitrocerâmico, panela de fogão, enfim, tem que ser Moncoque, porque a qualidade da Moncoque é incrível e a Moncoque faz parte da nossa
liga de parceiros aí da segunda temporada do Sabor em Foco, tá bom? Agradeço para vocês esse quadro da receita, do top 3 do chefe, e vamos finalizar aqui. Vou chamar o comercial com esse prato lindo na minha mão. É isso aí. Tchau, tchau. Oi, pessoal, voltamos. É aquele quadro que todo mundo gosta, que participam também, que é o Help Chef. Então eu tenho perguntas aqui pertinentes a essa receita e, claro, a gente vai responder com o maior carinho para vocês aí, tá bom? Primeira pergunta. Cássio, posso congelar esse estrogonofe? Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de congelamento. Primeira coisa, o congelamento ele tem que ser baixa temperatura, a gente sabe que tem esse congelamento, e ele forma cristais de gelo, tá? Essa formação de cristal de gelo, ela pode ser benéfica para o preparo ou ela pode ser maléfica. Agora vamos entender por que benéfica e por que maléfica. Primeira coisa, o descongelar, o degelo, sempre, tá? Isso é sine qua non. Sempre deve ser descongelado em refrigeração. Por quê? Porque o alimento, quando ele está congelado, ele está em baixa temperatura e ele é submetido à temperatura ambiente, nessa força abrupta aí, vamos dizer assim, ele libera muito cristal de gelo, ele descongela muito rápido e aí ele perde textura, perde sabor e não é isso que a gente quer. A gente sabe que congelamento, hoje a gente tem diversas tecnologias para isso, mas no dia a dia a gente consegue fazer o estrogonofe, consegue congelar, consegue descongelar e ter uma performance e uma regeneração bem positiva. Então a dica que eu dou para você é, dá para congelar? Dá, mas pensa com relação ao degelo. Tem que sempre descongelar em temperatura de refrigeração para evitar que libere muito cristal de gelo e aí você perde a performance do seu preparo. Mas dá para congelar sim, sem problema algum. Tem ingredientes que não são bons para congelamento, tá? Por quê? Porque absorve muita hidratação. Então, eu falo em tomate não é legal congelar, brócolis não é legal congelar, couve-flor, e a gente sabe que o que acontece? Quando você congela, eles já são bem delicados. E na hora desse congelamento, que ele vai receber temperatura, ele se perde textura, perde a estrutura dele. Então, tem ingredientes que tem que ter muito cuidado e pensar de fato em não congelar o preparo, tá bom? Espero que tenha ficado aí essa sua dúvida suprida aí. Segunda pergunta, qual o melhor creme de leite para o estrogonofe? É o fresco? É o de caixinha? É o vegetal? Vamos pensar assim, pessoal. Creme de leite, índice de gordura, né? Eu tenho o creme de leite fresco, que ele tem um teor maior de gordura e a performance dele é muito melhor em alta temperatura. Então o creme de leite fresco, ele suporta altas temperaturas. Então ele facilita mais o quê? Resultado de espessamento, ele facilita mais o resultado de hidratação. E aí, claro, para um estrogonofe, se você usar de um processo de uma técnica de espessamento, você vai ter um resultado muito bom, tá? Então, geralmente, muita gente usa manteiga no estrogonofe, porque manteiga e creme de leite ajuda nessa junção de gordura e você consegue ter uma viscosidade muito melhor. O creme de leite de caixinha é o que eu usei aqui na receita, né? E essa receita, ela é muito fácil quando você sabe usar o creme de leite de caixinha, principalmente para o estrogonofe. O estrogonofe, ele foi feito com de caixinha, que é aquele UHT. O UHT é que ele já foi elevado à temperatura e ele é processo mais final, assim, para esse tipo de preparo. Porque eu tenho abobrinha, eu tenho grão de bico, eu tenho o cogumelo, e dependendo da exposição na temperatura, isso se perde, e aí eu perco a textura, né? Já aconteceu de vocês fazerem estrogonofe e ele ficar líquido, ficar cheio de bolinha, enfim, isso pode acontecer. Ou ele perdeu textura, ou as bolinhas é que ele deu uma talhadinha, ou seja, ele reteve muito mais estrutura e expeliu gordura, e aí ele dá aquela talhada por conta do ácido, né?
pH, que aí a gente sabe que cozinha, tem esse controle aí também. Você do dia a dia não precisa se preocupar com isso. Mas a cozinha tem isso também porque ela é um contexto de reação química e física. E vocês sabem disso, tá? Então assim, o creme vegetal, ele já é diferente. Vegetal, já estou falando, não tem nada de origem animal. Então ele suporta uma temperatura, mas você precisa de um modo espessante. Então a dica que eu dou para vocês é, se for fazer um estrogonofe com creme vegetal, pensa em engrossar. Ou amido de milho, ou um pouquinho de farinha. Por quê? Porque quando o vegetal está entrando em processo de temperatura, ele vai dar uma estancada, ele vai ficar um pouco mais líquido. E aí eu preciso mesmo pensar em dar aquela engrossadinha. Mas creme de leite fresco, UHT e vegetal são ótimas bases de sabor para o nosso estrogonofe, tá bom? Outra pergunta, pessoal. E se eu não gostar de grão de bico? Dá para substituir? Dá, tranquilamente. Você tem lentilha, você tem feijão branco, você tem aspargo, palmito, enfim, você consegue ter bons ingredientes aí para a substituição desse grão de bico, tá bom? E a dica que eu dou para vocês é, seja lentilha, seja feijão, sempre deixem de molho pelo menos 48 horas. Por que 48 horas? Primeiro, a absorção do líquido vai ter uma função muito melhor de cozimento. Então eu não vou precisar cozinhar muito, né? E esse cozimento a gente consegue ter bons resultados quando você deixa de molho pelo menos 48 horas, tá bom? Então são receitas que eu preciso ter um pouco de tempo, né? Disponibilidade para deixar pelo menos de molho e ter um resultado muito positivo depois no processo final aí, tá bom? Outra coisa, uma outra pergunta. Como faço para o molho não ficar aguado? Então vamos pensar assim, quando a gente fala em aguado, eu estou falando em quê? Eu estou falando em, inicialmente, que cebola, alho poró, as bases aromáticas liberaram muito líquido, né? Então eu já comecei o meu estrogonofe líquido já, com água. E aí eu acrescento molho inglês, que ele é fluido, que ele é mais, de fato, aguado. Aí eu tenho mostarda, dependendo do tipo da mostarda, ela também vai ficar mais aguada. Aí eu vou inserindo molho de tomate, ou tem gente que usa ketchup, o extrato de tomate. Então são elementos que, se ele já vem de um processo aguado, ele tende a ter resultado mais aguado. Não sei se vocês perceberam que na receita que eu fiz para vocês, a gente mostrou até num zoom a textura da frigideira com relação aos elementos antes de ser inserido o extrato de tomate. Porque é muito importante que o estrogonofe, quando você faz, seja de proteína ou não, ele tenha uma espessura já inicial. Não pode estar aguado porque até o final, até cozinhar creme de leite, e aí realmente ele acaba ficando aguado e, claro, na cozinha tudo se resolve, aí a gente tem alguns artifícios aí para engrossar esse molho que está mais aguado, né? Seja um amido de milho, seja uma farinha, e aí a gente consegue ter bons resultados aí de textura, tá bom? E a última pergunta do Help Chef é, dá para deixar essa receita mais fitness? Olha, se a gente pensar no fitness, dá para deixar assim. Primeiro, já substituo o creme de leite fresco, já substituo o UHT e já vou para o creme vegetal, né? Usaria bom ingrediente que é o tofu. O tofu a gente consegue ter bons resultados, né? É um queijo de soja, ele tem texturas incríveis e ele consegue atingir performance e versatilidades assim absurdas. Eu estou muito fã de tofu, eu gosto muito de tofu e ele tem resultados assim incríveis no preparo, tá? E aí do fitness a gente tem que tentar trazer o quê? Um conceito mais assim de o que é o fitness, né? É um alimento que é saudável, ele é funcional, ele vai trazer resultado metabólico, né? E aí a gente tem alguns ingredientes. Posso colocar, em vez da abobrinha, posso usar batata doce, dá para usar, você corta ela em cubo, carameliza, coloca no estrogonofe. Posso usar a banana da terra, que a gente sabe que tem
bons resultados. Posso trazer palmito, posso trazer a parte de cogumelos. Então a gente consegue trazer um pouco desse ambiente fitness aí para o nosso preparo de estrogonofe, tá bom? Agradeço as perguntas de vocês, não deixem de participar, o Rap Chef é para vocês, eu só sou um mero eu só respondo para vocês o que vocês perguntam e tenha certeza que vocês perguntarem, mesmo eu não sabendo, eu vou buscar a informação e responder tudo para vocês, tá bom? E agora vamos provar esse estrogonofe que deve estar uma delícia, pessoal. Olha só que coisa linda, olha que textura. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar um talher aqui e a gente vai provar isso aqui agora. Olha só. Vamos lá, ó. Cremosidade. Olha só. Aroma, que é importante. Sempre que vocês forem provar um prato, é importante sempre tem algumas brincadeirinhas aí que eu costumo fazer, né? Que é a parte de textura, que é viscosidade, né? A parte de hidratação, isso é muito importante. E depois a base estrutura aromática, né? Sempre cheirar o prato que vocês vão comer, para tentar resgatar memórias afetivas, porque às vezes você tem um prato aqui que está resgatando uma memória afetiva, que nem o estrogonofe para mim é um resgate de memória afetiva absurda. Eu lembro de estrogonofe que a minha mãe fazia quando eu ficava esperando a perua para ir para a escola, ou quando eu ia direto da escola para minha tia e tinha um estrogonofezinho que era da hora do almoço, eu comia de tarde. Então, estrogonofe sempre tem esse resgate de memória afetiva, né? Olha. Muito bom. Você sente o lemon pepper, você sente a crocância do grão de bico, abobrinha, cogumelo, você realça com molho inglês, enfim. Um prato muito gostoso. E a textura dele tá absurda, absurda. Vou comer mais um pouquinho porque tá muito bom. É isso. Muito bom. Pessoal, agradeço de coração, agradeço os nossos parceiros, a Ferri, agradeço a Moncoque, a VUP, que é uma grande distribuidora de alimentos. Se você quer qualquer ingrediente por uma boa receita, não deixe de contatar a VUP, tá? E claro, PQ Alimentos, que é um super parceiro. E eu agradeço a Vivax. Entrem no perfil dela, que é @VivaxOficial, Cássio.prados do Instagram. E claro, a gente sempre está aqui à disposição de vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui e, em breve, novidades no Sabor em Foco. Beijo para vocês!